Está dando o que falar. O motorista de Mogi das Cruzes, que passa sempre pela rotatória do Nova Mogilar, onde hoje começa a funcionar os semáforos, está como São Tomé, só vendo para crer. A gente até dá risada da situação, a situação é séria, João, impressionante, ninguém quase acredita que essa sinalização melhore os congestionamentos nessa região da cidade e o pior, né, João? A preocupação é o horário de pico. Por isso que a gente tem atenção especial para isso. Hoje nossa equipe esteve lá desde cedo e só ouviu reclamação. Sinais no aparelho piscante e a paciência do motorista também já está no mesmo jeito antes de tudo funcionar. Pode acontecer que complica tudo o trânsito. Difícil você conseguir fazer acesso. A prefeitura fez mistério e não informou com exatidão que horas tudo estaria ligado. São quase 10 horas da manhã e a previsão da prefeitura era a de que os semáforos começariam a funcionar às 9 horas da manhã, mas só agora os funcionários chegaram para ligar. Márcios trabalha no bairro e também não vê a instalação dos semáforos como uma boa opção. Parece que no primeiro dia teste já teve duas colisões ali. Então nós estamos aqui todo dia. Um local que acho que é pior do que ali é essa esquina aqui, ó. Porque aqui tem duas escolas, os pessoal direto estão se pegando aqui nessa esquina aqui. Eu acho que, não sei se vai dar certo não. É muito semáforo para uma rotatória, eu nunca tinha visto isso. Mas vamos fazer um teste, porque tá bem ruim o trânsito aqui mesmo, tá muito ruim. O fluxo de veículos é intenso. A estimativa é que por aqui passem mais de 30 mil carros por dia. E a avenida de maior movimento é essa, a Francisco Rodrigues Filho, que dá acesso ao distrito de César de Souza. A frota de veículos, que em 2007 era de 71.346, mais que dobrou. No levantamento do mês de março deste ano, eram 179.894. O Diário TV já mostrou o problema do trânsito em Mogi das Cruzes. O espaço é o mesmo e o respeito no trânsito também parou no tempo. O motorista é mal educado também, o pedestre é mal educado e a engenharia de tráfego não ajuda muito também, né? Quem trabalha por aqui sofre nos horários de pico. Como nós temos uma entrada pela rua de trás, então quando tem muito movimento aqui na Francisco Rodrigues Filho, a gente entra por trás, a gente dá uma escapadinha. De acordo com a prefeitura, os semáforos vão funcionar em tempo integral, ainda em testes. O objetivo é acertar os tempos de abertura e fechamento dos equipamentos, de acordo com o fluxo de veículos, que pode aumentar ou diminuir, dependendo dos horários de movimento. A ideia é controlar os veículos na rotatória e evitar acidentes. Bastante confuso, o pessoal não está entendendo ainda. Pisca, não está adiantando muito não. Para mim, eu acho que não. Piorou até um pouco. Pois é, e a gente pediu ao William Tanida para ele ficar de olho no que acontece lá agora. Vamos ao vivo, lá para a rotatória da polêmica. William Tanida, o que acontece por aí? Boa tarde. A rotatória parou. Parou. Bom, os semáforos acabaram de ser ligados, os 4 equipamentos acabaram de ser ligados. Realmente, eles estão em fase de teste e o trecho, como mostrou a reportagem, mais movimentado é a Avenida Francisco Rodrigues Filho, para quem vem de César de Souza, aqui no sentido da rotatória. Isso porque lá também agora é horário de saída de escolas, uma situação que complica ainda mais aqui o trânsito, olha só. Então, o motorista está parando no susto aí, né, William? Mas aqui tem o apoio do pessoal aqui do Departamento de Trânsito, que está orientando os motoristas. Mas assim, voltando mais uma vez, repetindo mais uma vez, o equipamento está em fase de testes. Foi ligado agora meio-dia e complicado agora, né? Por ser uma sinalização nova, nós já estávamos esperando isso aqui. É para isso que existem exatamente essas fases. Semana passada fizemos algumas simulações, foi definido alguns parâmetros e, assim, essas 2 próximas semanas é fase de ajuste fino. A gente tem que acompanhar full time aqui, em todos os horários, para realmente ver qual que é o tamanho da fila que está se formando. Agora, seu Paulo, semáforo em rotatória, isso é comum? Olha, não é comum. Em função da característica dessa rotatória aqui em Mogi especificamente, toda a imprensa no começo do ano passado, todo o ano passado teve muito levantamento e muita reportagem sobre o fator segurança na rotatória. A fila, ela é administrável, então o projeto em si ele foi voltado pro fator segurança. E as filas, nós vamos administrar ela, então
ela não vai terminar nunca. As filas é impossível porque é um problema de capacidade de via. Mas com certeza a gente administra o tamanho delas. Ok, seu Paulo, eu pedi para o senhor aguardar mais um pouquinho, porque ao colocar os semáforos aqui na prefeitura, ela também colocou esse assunto um pouquinho polêmico, sabe onde? Na internet, ou melhor, nas redes sociais. No microblog Twitter teve gente que apoiou a ideia. Uma internauta postou que a rotatória estava mesmo precisando de semáforos. Outro internauta preferiu questionar, perguntando se só nos testes já complica, como ficará o trânsito depois? Já no Facebook, uma avenida de reclamações. Um dos internautas desabafa. Semáforos no meio da rotatória é algo que não entendi até agora, diz ele. Outro internauta complementa e diz que a rotatória perde a razão de existir. Tem gente que ainda vai mais longe e pergunta: quem inventou um negócio desses? Mas também tem internauta que prefere dar uma ideia. Esse fala que na rotatória deveria existir um cruzamento. Para concluir, tem gente que resumiu o que pensa em poucas palavras. Para um dos internautas, é o fim dos tempos. Que situação, né? Agora, seu Paulo, essa sugestão do internauta aí de implantar um cruzamento aqui é válida? Não, na minha avaliação técnica, o cruzamento você teria que criar uma baia de acomodação para contemplar os movimentos que hoje é a conversão à esquerda aqui para quem quer esse sentido centro. Hoje a rotatória, ela aumenta esse espaço, teoricamente. O cruzamento, ela não tem essa curva, seria uma reta, então com certeza o arco é maior do que a reta. Então você não teria espaço suficiente para acomodar esse volume todo para contemplar as conversões. Então eu descarto o cruzamento, é descartado, realmente você perderia espaço. Esse tempo do semáforo aqui de quanto mais ou menos? Ó, nós estamos agora com 32 segundos para Manuel Bezerra, que já na avaliação aqui nossa já está pouco, e 30 segundos para Rodrigues Filho, que está dando conta um pouquinho aqui do volume. Então a fila aqui está administrável. A fila aqui da Manuel Bezerra que eu preciso dar um ajuste fino agora, acabando aqui eu vou voltar ali ao trabalho para começar a dar os ajustes para chegar no valor ideal. Esse tempo também modifica nos horários de pico? Modifica. Esse equipamento aí ele tem várias trocas de plano durante o dia. Então você define quais são os melhores valores de verde para determinados períodos do dia e você programa na máquina a que horas que esse plano entra para suprir essa necessidade. Agora, seu Paulo, o equipamento está em fase de teste. Quanto tempo vai ficar assim até tudo ficar perfeito? Olha, a partir de hoje eu já vou deixar ele funcionando full time, é o dia inteiro, durante a noite. E eu vou estar também estando aqui full time para fazer essas avaliações. Todo projeto de engenharia leva pelo menos 1 a 2 semanas até você chegar num padrão ideal. Então esse é o tempo mais ou menos que nós achamos. A população tem um pouquinho de paciência. O projeto é voltado para a segurança, tecnicamente não para a fluidez, sendo que a fluidez nós vamos administrar o tamanho das filas. Terminar com elas é impossível em função da capacidade das pistas.